foco do Corinthians é os 45 pontos no Campeonato Brasileiro para se livrar da Série B, cara. Acabou. Assim, Corinthians tá eliminado da Libertadores. Vamos jogar real aqui, rapaziada. Que time bizarro, cara. Que time patético. Um negócio horroroso. O povo fechou Luxemburgo, né? Chegou aí. Ah, mas muita gente aí da mídia corintiana querendo, né, alavancar essa chegada do Luxemburgo, falando que o Luxemburgo pode chegar e dar um choque de ânimo nesse elenco do Corinthians. E não foi nada disso que a gente viu, né? Um time bizarro, um time patético em campo. Foi dominado pela equipe, a boa equipe aí do Del Valle, que ganhou, né, a Recopa contra o Flamengo, enfim. O Del Valle foi campeão da Sul-Americana contra o São Paulo, time que eu torço. Um bom time. E muito melhor do que o Corinthians, cara. Muito mais bem estruturado. Foi um negócio bizarro aí pro torcedor corintiano. Então, assim, o Luxemburgo não vai surtir efeito positivo nenhum nesse time do Corinthians. Isso daí é pra enganar bobo. É pra enganar torcedor corintiano, cara, que se ilude fácil, né? O time do Corinthians hoje, rapaziada, assim, ele se mostrou pior do que aquele time do Fernando Lázaro. Se é pra ter um nível de atuação desse com o Luxemburgo, era melhor manter o Fernando Lázaro. Assim, o Corinthians foi dominado a partida inteira, o Corinthians não mostrou resistência nenhuma. Mas, beleza, o Corinthians jogou bem ali os primeiros 15, 20 minutos de jogo. Ok, até porque tem aquela pressão inicial, né, que o time começa, jogando em casa, o torcedor empurrando, o torcedor incentivando, o time vai querer mostrar uma iniciativa. E logo depois disso, quando chegou a colocar uma bola na trave, chegou a ter outro lance ali perigoso, logo depois disso, cara, foi um nojo. Logo depois disso, o Del Valle dominou o jogo inteiro. O Corinthians, ele é um time abatido. O Corinthians está eliminado da Libertadores. Vamos ver se vai ter alguém aí na mídia televisiva, enfim, falando, né, com coragem de chegar e falar: Corinthians está eliminado, cara. Porque assim, você jogar 2 jogos seguidos em casa, numa Libertadores, numa fase de grupos, e perder os 2 jogos, acabou pra você. Sem hipótese. O Corinthians, ele não vai reverter essa situação. Ele não vai vencer o Argentino Júnior jogando lá na Argentina. O Corinthians não vai vencer o Del Valle jogando no Equador. Bom, vamos aí para mais um vídeo no canal. Vamos dar continuidade nesse assunto. É o seguinte, essa temporada o Corinthians já fracassou. Não tem projeto. Obviamente o Luxemburgo não vai fazer esse time jogar, cara. Acabou a temporada do Corinthians. É acumular 45 pontos para fugir da Série B. Esquece, rapaziada. O Luxemburgo, ele foi a última opção que o Corinthians tinha para tentar ali apagar um incêndio, né? E obviamente não vai dar certo, cara. Ninguém queria treinar o Corinthians. Treinador nenhum que tá empregado queria largar o seu time para vir pro Corinthians. E aí pegou um treinador que tá desempregado, um treinador que tá fora do mercado aí já há um bom tempo. E foi a última opção. Assim, a gente percebe que o Luxemburgo, ele é um ex-treinador, quando em 2020, aquele elenco do Palmeiras, que logo quando ele saiu, chegou o Abel e o Palmeiras foi campeão de Copa do Brasil, Libertadores com o mesmo elenco. E aí, antes do Luxemburgo ser demitido, ele chega e fala, após uma derrota contra o São Paulo, né, a derrota do tabu, onde o São Paulo conseguiu finalmente vencer o Palmeiras no Allianz Parque, ele falou que não tinha elenco para fazer o time jogar bonito. Então você percebe que acabou o Luxemburgo. Ele teve uma história bonita no futebol ali nos anos 90, início dos anos 2000 e acabou. Já era. Então o Corinthians, ele tem um ex-treinador em atividade comandando um bando de acomodado, cara. Um bando de tirista, um bando de jogador que não quer mais nada com nada. Esse time do Corinthians é ridículo, rapaziada. E eu falo isso com propriedade. Porque o que acontece no Corinthians é muito parecido com o que acontece no São Paulo, cara. O time do São Paulo é nojento. São jogadores acomodados, jogadores que
não tem ali vontade de algo a mais, de fazer o time ser vencedor, enfim. Os dois times ali passam pela mesma situação. O Corinthians ele vai esperar o quê, cara? Qual que é o diferencial desse time do Corinthians? É o Roger Guedes? Esse é o ídolo atual do Corinthians? Porra, eu cresci, eu passei minha infância aí vendo os ídolos do Corinthians sendo o Marcelinho Carioca. Pô, falar o quê, né? Marcelinho Carioca arrebentava. O Ricardinho, enfim. Vários jogadores, Viola. Eu cresci nessa geração. Aí o Rincon. Jogadores que vestiam a camisa do Corinthians e correspondiam. Agora o ídolo dos caras é o Roger Guedes. É o jogador decisivo. Roger Guedes fez o gol decisivo contra o Remo. Tá de brincadeira, cara. Mas ele fez um gol lá contra o Palmeiras, hein? A bola bateu no Piquerez e foi pro gol. Ele tá pedindo o gol. Ele foi lá no vestiário da arbitragem exigir que os árbitros dessem um gol pra ele. Sério mesmo. O cara perde um clássico. E aí, um gol de honra lá, que nem foi dele, foi um gol contra. Ele tem a vaidade de exigir que seja dado pra ele. Não dá, rapaziada. Aí você percebe que o Corinthians é um barco afundado, né? Você percebe que o Corinthians tá à deriva, cara. Quando o ídolo máximo dos caras nesse momento é o Roger Guedes. A situação tá feia. O Corinthians tem um sistema defensivo totalmente falho. Um sistema defensivo que é bizarro. Sim. O Corinthians entrega pros atacantes adversários, cara. Beleza. O Cássio é ídolo no Corinthians, talvez o maior ídolo da história do Corinthians. Mas agora, o que vai no gol entra, né? Eu não tô nem falando que os gols de hoje foram culpa dele e tal. Mas mesmo assim, ele tá um chama-gol danado. Ou seja, fator nenhum do Corinthians faz com que o time mostre uma reação, né? Faz com que o time mostre pra torcida que pode mudar algo na temporada. A temporada do Corinthians é disso pra pior. Porque já tá eliminado na Libertadores, não vai passar. E já tá eliminado na Copa do Brasil. Não vai passar do Atlético Mineiro. E no Campeonato Brasileiro, cara, um Deus nos acuda. Vai ser um campeonato pra acumular 45 pontos e levantar as mãos pro céu. Então, assim, é ridículo, cara. O time do Corinthians é ridículo, rapaziada. Eu não tô falando isso aqui como menosprezo. Eu não tô falando isso aqui como ironia. Eu tô falando a realidade. O torcedor corintiano sabe que esse time é ridículo. É horroroso, cara. Enfim, deixa a opinião de vocês nos comentários. Tamo junto. Um abraço a todos.